você gosta de ter trabalho durante uma década, né? Uma década é a forma de dizer que a minha mais velha está com 35 e o meu mais novo está com 29. E não trabalho até hoje. Outro dia eu acordei 4 horas da manhã preocupada com o filho meu. Daí eu falei, os dois são casados, a menina não. Casaram agora. Eu falei, quer saber de uma coisa? É problema deles, não é problema meu. Eu acho que essa idade é a fase mais complicada, que dá mais trabalho. Porque quando é pequena, a gente manda, eles ainda obedecem. E depois que começa a mandar no nariz, acabou. É que eu fico doida, assim, com a falta, sei lá, eles compram comida ou vão comer todo dia fora. Todo dia, quase, né? Uhum. E eu fico doida, porque eu falo, gente, como vai ter dinheiro na vida para... Por enquanto moram comigo, mas eu não faço isso nunca na vida. Eu não... Nossa, nunca. Então, vamos lá. Bora, como diz o outro. Bora, professora, conteúdo. Eu vou trabalhar o texto linha por linha, porque como é um texto muito bom e muito longo, muito complexo, eu acho que vale a pena acompanhar. Eu sugiro que vocês... Quer que eu coloque o texto aí? O que vocês acham? Passo... Alguém tem alguma sugestão? Vocês estão com texto fácil aí ou quer que eu coloque? Não, eu estou com o meu aqui na frente, que eu estou no celular. Então jóia. Então, ótimo. Melhor, coloque o texto aí, tá? Ó minha cola, minha preparação do texto. Vamos lá. Deixa eu dar crédito ao autor, né? O Fábio Conder Comparato é um cara da Faculdade de Direito da USP, né? Que é a... Esqueci. São Francisco, né? Do lado de São Francisco. E ele é membro aí dessa conselho de cátedra da Unesco, então ele está bem preocupado, é professor e tal, ele é professor, doutor, superdoc, aquelas figuras de intelectual de primeira, né? Então ele está muito preocupado em pensar as questões dos direitos humanos. E essas questões, por que eu achei interessante a gente trabalhar com esse texto? Porque, assim, aquilo que está na nossa Constituição, aquilo que nós temos como certo, será que é o certo mesmo? De onde vem este fundamento? Quando nós trabalharmos as desigualdades, nós vamos ver um pouco disso, e vocês vão estar mais bem posicionados para pensar desigualdade, porque vão estar estudando essa questão dos fundamentos do direito. Por que nós nos consideramos possuidores de direitos? Por que nós nos achamos com direito a ter direito? Entendeu? Em qualquer lugar, em qualquer situação. Ou será que o nosso direito só é inerente ao nosso lugar, ao nosso Estado-nação? Então, é isso que ele está preocupado. Porque como nós podemos defender o imigrante, ou ser contra a xenofobia, ou ser contra qualquer outra situação nesta pauta onde todos são possuidores de direitos pelo simples fato de ser humano? De onde vem isso, né? Agora a gente tem o direito dos cachorrinhos também, pelo simples fato de ser cachorrinhos. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver se dá para ver. Tá vendo? Não? Sim, 2 cachorrinhos na casinha, no lugarzinho. É os neném. As minhas pequenininhas, uma tem 12, 13 anos, a outra tem 10, 11, mais ou menos. Boa noite, professora.
Oi? Boa noite. Boa noite, Cida. Já vai dar Eu cheguei nessa idade também. Imagine, olha, então, Dalila, você vê, porque parece brincadeira eu falar dos cachorros, mas não, porque hoje a nossa concepção de direito humano, se estendeu a direito à vida, e não só à vida humana. Até há movimentos, claro, radicais, que não são contra a gente matar animais para alimentação ou para fazer coisas, né? Mas mesmo quem não está nesses movimentos, tem também uma ideia que todo ser vivo tem direito a pelo menos uma morte digna, ou seja, é inerente à vida alguns direitos, mesmo que não seja da nossa concepção geral dos direitos humanos. Então, isso é muito interessante, né? Porque o mesmo princípio que norteia a nossa ideia que humanos têm direito se estendeu para a vida tem direito, né? A vida, daí se discute toda a concepção do direito à vida, não só do ser humano, mas também dos animais, e a dignidade desses jogos onde põe os animais em sofrimento e tal e tal. As farras de boi, né? As touradas, briga de galo, essas coisas todas, né? Mas é da mesma ideia, ok? Então, por que ele está fazendo esse texto, né? Então, ele diz assim, que no século XX teve-se um monte de realidades conflitantes sobre os direitos humanos. Então, o século XX foi um século bastante conturbado. Tem gente aqui que é do século XXI já, não tem? Quem é do século XXI? Eu. Oh, Ângela, ai, que linda, já é uma top, ai, que delícia, não? Muito top. Então, Ângela, o século XX, século passado, olha lá, eu sou de 64, século XX. Então, no século XX, aconteceram vários fatores onde se pôs à prova essa questão dos direitos aos humanos, aos homens em geral. Primeiro que já veio consolidada a ideia que se põe lá na Revolução Francesa, 1789, de que o ser humano é sujeito a direitos anteriores e superiores a toda organização estatal. Isso é super importante. Por que é super importante? Porque até no seu Estado moderno, primeiro, na Idade Média, quem era possuidor de direitos, né? Os nobres eram possuidores de direitos ao direito político, direito à terra, depois com o crescimento dos comerciantes, que se tornaram os burgueses, direito ao comércio. Os servos eram possuidores de direitos de estar na terra e ser protegido pelo nobre, mas usar a terra para o seu sustento, ou seja, não havia um direito universal, haviam direitos vinculados à categoria daquele ser, tanto que haviam escravos que eram desprovidos de qualquer direito, né? Então, você tinha direitos, mas direitos muito específicos e muito vinculados à sua posição no mundo, né? Tem gente entrando. Então, a partir da Revolução Francesa, você fala, olha, independente do Estado, independente do poder que se estruture, os homens têm direitos que são anteriores a este Estado, este poder, e superiores a ele. Então, essa ideia de universalização de direitos surge com a Revolução Francesa, tá?
De outro lado, então, isso no século XX já é consolidado, né? Que há um direito anterior e universal e superior ao próprio Estado. Por outro lado, você tem uma série de ditaduras que regeram o século XX. As ditaduras na Europa, né? Na Itália, na Espanha, em Portugal, na União Soviética, as ditaduras na Alemanha, imagine, todos esses regimes de exceção, as ditaduras na América Latina, num momento posterior, mas que também foram momentos de exceção em toda a América Latina, né? Então, para aqueles que vieram da Lua agora, né? E acham que não houve ditadura no Brasil, houve, não só no Brasil, porque às vezes estava na Lua viajando, voltou e falou, não, teve sim, não só no Brasil, mas toda a América Latina, né? Foi um momento de consolidação de um ordenamento global, né? Que depois, com as aberturas políticas, se veio o advento da integralização do comércio, e com isso a internet, informática, tudo isso, mas foi necessário, entre aspas, né, esses regimes de exceção que derivaram depois dessa nova consolidação do mundo. Né? Também, então nós tivemos essa ideia que homens têm direitos. Depois, uma série de regimes de exceção. Depois, o estado de bem-estar social da Europa, claro, na Europa, respingou, de alguma maneira, no estado mais generoso naquele momento, também em alguns países da América Latina, né? Mas pouco, o grande bem-estar social está na Europa, que foi uma saída pós-guerra, né? Então, a Europa sai arrasada da guerra, destruída, então há um Estado muito forte, muito operante para que traga dignidade à vida na Europa. E com o princípio da igualdade, não à toa. Por que o princípio da igualdade? Porque a Europa está traumatizada com os regimes de exceção que se deram, com o regime de Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, da Europa. Então, no período de guerra, né? Até demorou um pouquinho em alguns países pós-guerra, né? O Franco ficou até 72 na Espanha, né? Para vocês verem como foi tardia essa abertura na Europa. E no final do século, depois da queda do Muro de Berlim e da derrocada da Guerra Fria, né, da União Soviética, etc., se vem o Estado neoliberal, que é essa nova configuração do capitalismo. E neste momento, que é a expansão do neoliberalismo, que é uma situação que a gente vive até hoje, com a expansão do neoliberalismo, se percebe que essa condição de solidariedade social que se conheceu no estado de bem-estar social, ele é muito precário. Então, se há uma guinada absoluta para o individualismo, para questões da meritocracia, das questões todas se gera muita desigualdade, em função das bandeiras neoliberais, né? Então, tudo isso acontece no século XX. Então, no final do século XX, esse autor deve estar pensando onde eu me agarro para verificar que o homem, por ser humano, tem direitos e direitos fundamentais. Onde está o princípio, o fundamento dessa máxima
para os seres humanos. Até aqui tudo bem? Sim? Não? Sim. Ok. Vocês de vez em quando me dão um feedback, porque vocês ficam vendo TikTok aí enquanto eu dou aula, e daí eu acho que eu estou falando nas paredes. Eu fiz uma observação que em um determinado momento ele fala direitos de segunda geração, né? Como os primeiros de geração seriam os dados pela Revolução Francesa, que são o conceito de que a igualdade está preocupada com o poder de exigir do Estado a garantia dos direitos sociais, econômicos e culturais, todos imprescindíveis à possibilidade de vida digna. É quando você expande não só aquela ideia que todos os homens têm direitos, mas que esses direitos são de vida digna. Então, que o Estado tem o dever de zelar por isso. Tanto é que, em determinada altura desse texto, ele vai falar das constituições que, no século XX, começaram a colocar na sua Constituição, na sua Carta Magna, os direitos humanos como os direitos à vida, à dignidade, à saúde e tal, assim como na Constituição brasileira, né? E várias constituições pelo mundo afora, né? Que advindo dessa concepção de direito humano da segunda geração. Então, ou seja, o objetivo desse texto é refletir sobre o fundamento ou a razão de ser dos direitos humanos. Se esses direitos humanos têm um princípio plausível, se é razoável, logicamente razoável, entender que os homens têm direitos ou não. A primeira parte do texto, ele vai voltar lá nos gregos. Por que nos gregos? Por que dos gregos? Porque sempre volta no grego, né? Porque foram os gregos que começaram a filosofia e romperam com a ideia do direito advindo de uma divindade, né? Então, eles começaram a pensar em direitos, ou pensar a vida humana, dentro de um princípio racional, e não mais um princípio metafísico. Por isso que ele retoma lá nos gregos. Então, sempre a reflexão, quando nós fazemos uma reflexão sobre um tópico que esteja a ver com a vida humana, a gente dá esse pulo Grécia, depois o iluminismo, né, para que a gente entenda, porque essa é a origem da nossa, já falamos um pouco disso, origem civilizatória, né? Então, por isso que nós fazemos essa reflexão. Enfim, daí, lá em Aristóteles, olha, eu gostaria de falar para vocês que eu vi um jeito que é assim, ó, vocês já coloquem o nominho de vocês para presença e depois, no final da aula, eu vou pedir para colocarem o nominho de novo, tá? Porque daí eu vejo quem entrou e quem ficou, mais ou menos. Mas podem colocar o nominho, isso? O nome de vocês. Obrigada, Dalila, Fagner, Ângela. Coloquem aí, e depois, em outro momento, eu vou pedir para colocar de novo, tá? Para que não haja dispersão. Então, não adianta, se puser o nome e depois não colocar no final, vai ter só meia presença. Presença em um dia, que a gente dá em 15 dias. Gente, a professora tem que ser artista ainda para ter os meninos na sala. Então, enfim, para Aristóteles, há um princípio, não há um fundamento. O que é isso? Para Aristóteles,
o que temos como princípio é um ponto de partida. É o primeiro elemento inerente a um futuro, causa primitiva. Então, por exemplo, os pais são a causa primitiva dos filhos, né? Se não houver pai e mãe, às vezes você fala, por que eu fui casar com fulano? Daí você vê teu filho, você fala, pronto, para ter essa coisinha linda aí, né? Mas, enfim. Então, para Aristóteles, sempre é um princípio, um ponto de partida. É aquele elemento que leva a outra condição. Então, ele fala dessa questão, né? Ele fala também que uma vontade racional pode ser um ponto de partida também, porque esta vontade racional é que leva ao movimento. E daí é muito legal, por isso que os clássicos são clássicos, né? Que ele fala, por exemplo, a vontade de um Estado ou de um regime político. Isso é muito legal, porque imagine, quando você está envolto a uma ideologia política, aquele governante traz intrínseco, governante não pessoa, mas aquele conjunto de poder, esta vontade que levará às ações daquele governo, né? Então, você não pode descolar essa vontade primitiva às ações que foram geradas, né? Você não pode eleger um Estado neoliberal achando que ele vai dar ganho real ao salário, né? São coisas conflitantes. Então, é bem legal essa ideia de Aristóteles, dessa vontade racional que ele liga ao Estado, ao regime político. É bem bacana mesmo, porque dá para a gente pensar naquelas questões que nós vimos lá em sociologia, né? Ou também o princípio de demonstração lógica, as premissas em relação à conclusão. Então, ou seja, tal coisa aconteceu porque se deu este o primeiro passo, né? Então, ele está todo, Aristóteles, preocupado em ver esse princípio dentro de uma perspectiva racionalista e lógica, porque dentro da metafísica o princípio é dado por Deus, né? Até hoje, nós não conseguimos muito desvincular essa questão do princípio dado por Deus, né? Nós trabalhamos nos dois campos, ora dessa racionalização e ora deste, entre aspas, destino pré-estabelecido pela vontade divina. Eu sempre digo que nós somos tudo isso junto e misturado, nós somos razão, sentimento, espiritualidade, isso tudo é junto e misturado. Porém, Aristóteles, como ele é um dos filósofos que está lá no movimento rompendo, né? Ele é discípulo de Platão, que por sua vez é discípulo de Sócrates, ele está rompendo com esse pensamento mítico, com esse pensamento místico, com esse pensamento metafísico. Então, para ele, é fundamental que haja um princípio lógico e não um princípio metafísico. Quando eu estava pensando nessa questão, eu pensei muito, estava lendo, né, o quanto se atribui a morte por Covid a questões, às vezes, por vezes, metafísicas, né? Como essas a gente não pode saber se são ou não reais, a gente pode saber que se morre muito por Covid em função que é um vírus que está aí no ar, que passa muito facilmente de pessoa a pessoa, e aquele que pega pode estar vulnerável a ter uma complicação. Estou falando isso porque o estado do Tocantins está passando por um período agora bastante grave, né, dessa concepção, dessa
pandemia, né? Muita gente aí morrendo, e vocês tomem muito cuidado, por favor. Então, o princípio é a fonte de onde derivam o ser, a geração ou o conhecimento, ou seja, a condição primeira da existência de algo. Então, ele está falando aqui que o princípio é aquela condição primeira. Se não houvesse esse vírus, não teria a pandemia. Então, a condição primeira para que haja uma pandemia é que tem um vírus fora de controle. Muito bem. E quando Aristóteles está falando de princípio, que não é fundamento, ele não é Kant que vai fazer essa passagem, né? Ele está dizendo que este fundamento é desprovido de ética. Não há nesta ação, neste primeiro agir, este primeiro impulso, algum vínculo com a ética, alguma razão de ser, alguma razão moral de ser, né? Então, é no Kant que ele vai trazer essa justificativa primeira como um vínculo à ética, ou seja, o campo sob a acepção de razão justificada de nossas ações. O que é isso? Este princípio que Kant trabalha como fundamento, ele diz assim: abaixo da nossa racionalização, da nossa lógica, um princípio, um fundamento ético, porque senão não é razão, não é lógica. Por exemplo, quando nós racionalizamos algo sobre qualquer coisa, sobre blá, 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 blá. Quero pensar em alguma coisa que não seja... Me ajuda, Raimundo! Alguma coisa que não seja voltado à política, nada disso. Quando a gente pensa em fazer justiça, em dar nota para os alunos. Então, de uma maneira... Não é uma boa? Nota boa, fazer justiça. Então, eu tenho que racionalizar. Então, Kant fala assim: se você vai fazer isso de forma lógica, racional, por detrás disso há um fundamento ético dessa noção de justiça, de algo que eu não prejudique uns em detrimento dos outros, sabe? Essa coisa de fazer o certo, né? Então, é muito legal essa ideia de Kant, porque antes disso, não, você poderia ter um princípio, por exemplo, lá o princípio aristotélico, você pode ter um princípio de Maquiavel. O que eu vou fazer, logicamente, racionalmente, para tomar o poder? Vou matar todos. Já leram O Príncipe de Maquiavel ou não? Ou eu que tinha que dar esse livro para vocês lerem? Eu tinha que dar, não li, não. Oi, Angela. Eu também ainda não li. Tem que ler. Nós temos que ler. Nossa, vamos ver se eu pelo menos vou dar indicação de leitura. Não, mas é bom demais. Eu poderia dar até, nossa, para aula de ética, eu vou pensar nisso, porque daí a gente divide em capítulos e vocês fazem para avaliação. E porque é muito bom, é muito bom. E tem lá um dos capítulos, né, que trabalha muito com a ideia de legitimidade, de virtude, né, que virtude não é só de força e de virtude, que tem a ver com legitimidade, tem a ver com sorte, tem uma série de componentes. E ele fala que uma forma que eles vão tomar o poder, que o príncipe vai tomar o poder, o tio mandou o sobrinho para estudar fora, para ser o seu sucessor, né? Daí o sobrinho volta, o tio é o príncipe, né? O rei da comunidade lá do filme. Daí o sobrinho volta, daí ele fala: nossa, tio,
para o senhor mostrar o quanto o senhor é importante, o quanto o senhor foi bondoso em me mandar estudar fora, faça um grande banquete com todos os seus aliados, com todos os seus amigos, para me apresentar, que agora eu estou apto a dar continuidade até o poder e tal. Daí o tio, todo orgulhoso, faz o banquete, ele mata todos e toma o poder. Assim, bem sutil. É igual o Putin dos tempos modernos. Mas, enfim, neste princípio, neste fundamento de poder, não tem nenhum princípio ético, só tem que tomar o poder e pronto, né? E até a legitimidade, essa virtude que fala que tem que agradar um pouco os povos para dar continuidade ao poder, ele se faz de forma totalmente hipócrita para manter o poder, né? Não há um princípio de fazer o bem, ou um princípio que aqui Kant fala aquilo que está por trás da racionalidade humana, que faz dessa ser racional. Porque para Kant, você não ter o princípio ético anterior sob a racionalidade, como fundamento da racionalidade, é uma questão emocional, é uma questão, não, eu vou ferrar ele porque estou com raiva, ou é uma questão de outra ordem, não da ordem racional. Sabe aquela coisa de que você fazer o mal não há racionalidade, é um distúrbio da racionalidade, né? Mas isso é muito interessante, porque daí Kant passa a questão do princípio para fundamento. E esse raciocínio, daí o autor fala que é um raciocínio basicamente jurídico. E isso é bem legal, porque esse raciocínio... Primeiro, que o autor é da área do direito, então ele vai falar da questão jurídica. Mas fica bem fácil de entender quando a gente passa para o campo jurídico, para entender o que o Kant está falando aí como fundamento. Daí ele fala assim, são as autorizações ou pretensões de agir versus a questão de fato. O que aconteceu? Qual era a pretensão de agir que gerou aquele fato? Daí eu pensei que a diferença, por exemplo, entre o homicídio e o latrocínio, né? Para quem não sabe, o homicídio ele leva ao tribunal do júri, né? E o latrocínio não. Nos dois, o que é latrocínio? É roubo seguido de morte. Porque os dois morreram uma pessoa, né? Os dois morreram, alguém matou e outro morreu. Geralmente é assim mesmo. Daí, no homicídio, você tem como pretensão de agir tirar a vida do outro. E no latrocínio, você tem como pretensão de agir roubar, extrair, pelo uso da força, algo que não é seu, algo de alguém. A realidade final, aquilo fato real, é que houve alguém subtraído da sua vida, morreu, nos dois casos. Porém, o fundamento que levou àquela ação é diferente. Se é diferente, são fundamentos diferentes. Por que isso é importante para Kant? Para que você possa entender se aquele princípio que está por trás da sua ação, da racionalização da sua ação, é ético ou não. Claro que quando eu falo de nenhum nem outro, tem nada de ético. Mas é isso que ele está falando, que a razão, a fundamento, não está no real, está na intenção, estar atrás, no fundamento daquela ação, né? Tanto que você pode ter uma ação super ética e tirar a vida de alguém, né? Você pode tirar a vida de alguém para salvar outra pessoa, você pode tirar a vida de alguém, sei lá, por uma série de razões, né? Até por uma
de você achar que é um perigo que não existe, né? Tem uma série de razões. Então, este fundamento que Kant coloca fundamental. É super importante para o direito, mas também é importante para entender essa concepção de que há uma ética antes da ação, antes do vir a ser, né? É isso que ele está preocupado, né? Por quê? Porque é nesta ação, nesta concepção do antes do fazer, que dá a legitimidade ou não daquele fato, da conclusão. Por exemplo, uma coisa é você vai lá, pega uma blusa de uma pessoa. Outra coisa é quando você vai pôr a tua blusa, você não põe a tua, põe a de outra. O resultado é o mesmo, porém, o que legitima aquela ação, aquele resultado, é outra coisa, é de outra ordem de coisas, né? Para Kant, a dedução transcendental no campo ético toma claramente a acepção da razão jurídica e visa encontrar, em última instância, o supremo princípio da moralidade. Ou seja, o que está movendo aquele agir? O que ele chama de imperativo categórico, ou seja, uma lei prática incondicional ou absoluta que serve de fundamento último para todas as ações humanas. Então, o que o Kant está dizendo? Legítima defesa, certinho da Lila, obrigada. O que o Kant está dizendo? Que há um princípio último, que ele chama aqui do imperativo categórico por trás das ações humanas. E as ações humanas, e esse imperativo categórico, se racional, ele está super ligado à questão ética, né? À questão moral. Ok? Ok. Ok. Tá tranquilo? Tá fácil? Mais ou menos. Mas então, não é difícil. É o que nós estamos fazendo? O autor está indo lá nos princípios nos filósofos para entender se o que há de fundamento, o que há de primeiro nesta questão dos direitos humanos. Se os direitos humanos tem alguma consistência, não só histórica, mas também lógica, que é inerente a ser humano, entendeu? É isso que ele está preocupado. Vamos lá. Quando Kant fala, por exemplo, da bondade ou da maldade, ele fala que é o mesmo raciocínio, né? Que a bondade ou a maldade está não pelo fato em si, mas pela... Não, eu lembrei de uma coisa tão trash agora, pela concepção que está atrás daquela ação. Não, o que eu lembrei de um fato é que uma vez meu marido é bem grande, agora está maior, né? Mas ele é alto e sempre foi forte, né? Agora está gordo, que é diferente. Mas quando ele era jovem, ele estava acompanhando, estava no hospital, eu acho, como policial, porque ele é policial, e uma pessoa do lado começou a ter um ataque cardíaco, né? Teve uma coisa e perdeu. E a enfermeira pediu para ele ajudar a fazer a massagem cardíaca, né? Daí ele fez e quebrou, eu acho que todas as costelas do enfermo.
Que veio a óbito não por causa dele, porque não, ele ficou muito aflito para. Cadê o empurrãozinho, foi? Não, é que ele ficou muito aflito para trazer a vida, né? E acabou não trazendo e quebrando as costelas. Mas, enfim, mas é isso que Kant está falando. Qual é o primeiro fundamento? Ninguém que vai tentar salvar uma vida vai lá e tira a vida. Ele vai. O fundamento é a tentativa. Mas o que? Vai dar intenção, é? Que vai dar. Mas não é uma intenção. Porque eu posso ter a intenção de fazer o mal também. Não é o que está por trás da minha racionalização, né? O que está por trás daquele princípio da minha ação. Então, é na intenção nesse sentido. Fala, Rafael. Não, está fechado o microfone. Dá só um oi pro Raimundo. O Haha. O Rafael é Raimundo. Então, se Aristóteles está falando de princípios como fonte de algo, o Kant está falando da razão que justifica algo. Então, isso são coisas diferentes. Porque o princípio aristotélico, ele pode ser para o bem ou para o mal, ele pode ser de qualquer ordem, aquilo, as primeiras coisas, né? Por isso que é princípio e não fundamento. Já Kant está falando de fundamento. Qual é o fundamento que justifica aquela razão, da razão justificativa, né? Da fundamento primeiro, né? Daí ele fala um pouco que no direito positivo brasileiro, o termo fundamento é empregado no sentido de razão justificativa ou de fonte legitimadora. Esse direito positivo brasileiro, ele teve muita influência do movimento positivista, né? O Brasil teve muita influência do positivismo, né? E o que é o positivismo? É uma ordem levada à direção de um progresso. Daí fala tanto que a gente tem lá ordem e progresso da bandeira brasileira, né? Que é uma máxima de Comte, que depois Durkheim aprofunda bastante, né? O que tem por trás disso? Isso que é importante. Porque você fala, nossa, uma ordem progresso, mas que bom, né? Ótimo que haja uma ordem para o progresso. Mas tem a ideia de que nós estamos numa situação anterior inferior e passaremos por uma evolução. E essa ideia de evoluir é uma ideia bastante perniciosa para a sociedade humana. Por quê? Porque quando eu uso como fundamento social esse positivismo, eu posso justificar a desigualdade, que nós vamos estudar isso na outra aula de desigualdade, pelas diferenças, você entendeu? Então, se o diferente, um é mais evoluído e outro é menos evoluído, nada mais justo que venham os padres aqui no Brasil, no século XVI, para ensinar os índios a crer em Cristo, mas também foram mortos. A consequência disso, você entendeu? Você justifica uma série de ações de violar direitos humanos, de violar a existência do outro em função do desenvolvimento, em detrimento do não desenvolvimento. Então, isso é bem pernicioso, né? Os Estados Unidos trabalham muito com isso, né? Porque quando ele interfere nos países do Oriente Médio, ele está... Claro, porque os Estados Unidos vivem fazendo guerra no Oriente Médio. Sabe, Fagner? Olha como o Fagner está bonitão na foto.
Sei não, professor. Por que os Estados Unidos interferem no Oriente Médio? Não é possível. Não vou falar valendo nota, porque é covardia. É muito fácil. Fala, Raimundo. Vou pesquisar aqui. Não sei o que o Google vai dar, né? O que tem no Oriente Médio que interessa para os Estados Unidos? O quê? Petróleo? Alguma coisa? Claro! Um ponto. Dá a nota pro Raimundo aí. Não, muito fácil. Isso era uma dádiva muito fácil. Tá dando fácil, não? Ah, essa aí tava fácil, moço, pra saber. Eu não sabia. Então, claro, os Estados Unidos tem uma peculiaridade, ele é bastante peculiar em muitos pontos, né? Mas entre eles, dada a necessidade crescente do petróleo desde a sua formação, né? Claro, século XIX, XX, na consolidação dos Estados Unidos como império, o petróleo como principal componente aí principal fonte energética, ele começa a querer comprar petróleo, igual ele fez com a vacina, comprar petróleo do mundo inteiro. E ele é o grande produtor de petróleo. Ele produz muito petróleo. Porém, ele tem a política de armazenar muito petróleo. Ele não só, ele é super, hiper autossuficiente na produção de petróleo, porém ele tem essa política de armazenar muito petróleo, porque com o armazenamento do petróleo ele tem a possibilidade de interferir no preço do galão do petróleo, né? Se ele tem muito petróleo, se sobe muito petróleo, ele nos mercados internacionais, ele diminui o comércio, diminui a demanda, abaixa o preço, essas coisas todas. Então, ele é um grande agente regulador do preço internacional do petróleo, né? Então, ele viu no Oriente Médio uma questão de interferência. Porque quais são as configurações políticas do Oriente Médio? Alguém sabe dizer? Vive várias democracias, né, lá no Oriente Médio, todo mundo. São governos geralmente não democráticos, estruturados dentro de uma concepção dos sheiks, lá uma concepção religiosa e também hereditária, né? Onde são famílias que têm poder, né? Tem poder e tem o poder político e, consequentemente, o poder econômico. Dessa maneira, os Estados Unidos fazendo guerra, ele põe governo e tira governo conforme seja Não é que ele vai lá, faz guerra e tira o petróleo. Ele vai lá, faz guerra, põe governo e tira governo conforme seja mais interessante para ele na relação comercial, né? Tanto que ele pôs o Saddam Hussein, daí virou um bicho, Saddam Hussein, ele tira o Saddam Hussein, mata o Saddam Hussein. Daí depois ele pôs aquele outro, que era até bonitão, depois ficou feio, como chama aquele outro? Esqueci o nome dele. Daí, mas você sabe quem é, Raimundo? Um outro que era... Daí, quando era aliado americano, era um lindo democrata, depois que virou inimigo. Não estou lembrado do nome dele, mas sei quem é. Daí virou inimigo dos Estados Unidos, virou comunista horroroso, ditador, virou tanto. Então, essa é uma política que foi bastante utilizada nos Estados Unidos para controlar o petróleo. Porém, a justificativa americana não é de que, eu vou lá depor
governo e por governo para controlar o petróleo. A justificativa qual é? É do positivismo, né? Eu tenho que impor nem falo a democracia no mundo, porque esse é o discurso, mas lá nem se fala em democracia da maneira que a gente entende agora, lá no Oriente Médio, mas eu tenho que impor uma ordem mundial que seja mais digna, né? Por isso que tem hora que ele faz guerra fora a questão de vender armas. Mas a justificativa é positivista. Eu sou superior, eu sou mais evoluído, então eu, através da força, vou dominar esses povos primitivos, né? Daí vira tudo farinha no mesmo saco, né? Primitivo espiritualmente, lá dessas religiões que subjugam, primitivo, todas as concepções do positivismo que Durkheim fez, classificou grandemente essas concepções religiosas, de instrumentos, tecnologia, de linguagem, sobretudo, para que o mundo seja um mundo melhor, né? Então, ele faz guerra para que o mundo seja um mundo melhor. Então, é muito perigosa essa concepção positivista dada como princípio ou como fundamento dos direitos humanos. É muito perigosa, o mesmo fundamento jurídico, porque você sempre está pondo numa linha hierárquica, numa linha desenvolvimentista, povos inferiores e povos superiores. E quando você coloca dessa forma, os povos superiores têm direito a subjugar os povos inferiores, né? Então, até a escravidão foi, em algum momento, legitimada nessa linha de pensamento, né? E quando... Eu não sei vocês, eu não sei como vocês aprenderam história sobre a escravidão, mas, no meu tempo, não, como se possível fosse justificar a escravidão, a gente aprendia que os escravos, não é que o branco foi lá e escravizou, eles já eram escravos de outra tribo. Então, eles pegavam os inimigos dos amigos, daí virava inimigo. Imagine como assim, não, eu não escravizei, já havia guerra entre eles, daí eu só trouxe aqueles que já eram escravizados, né? Mas sempre dentro desta lógica, onde uns são menos e outros são mais, né? Uns são mais... E a gente usa muito essa lógica também dentro da nossa concepção no Brasil, né? Essa lógica de menos e mais. Nós vamos ver isso na desigualdade, pela diferença econômica, se é justificada pela diferença cultural, pela diferença social, é uma série, mistura tudo dentro dessa maneira de ver o mundo positivista, né? Tranquilo até aqui? Eu falando sozinha, tá tudo bem? Posso continuar? Tá ok. Ok. Então tá jóia. Vocês prestem atenção, porque daí eu faço pergunta em cima daquilo que eu falo, em cima do texto, mas é em cima... Por quê? Porque é aquilo que eu absorvi do texto, né? Então, fica mais fácil. Daí, ele passa a falar de algumas fontes legitimadoras, e entre elas a Constituição. E ele vai tomar como exemplo quais são os fundamentos da Constituição brasileira de 88. Então, ele fala, primeiro, tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político, daí vem construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais,
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pasmem, isso tudo está na Constituição, né? Então, o fundamento dado pela Constituição do Estado brasileiro está nessa dignidade, desse direito dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, né, da pessoa humana. Então, você deve ter direitos só. Eu falo que se o Brasil fosse um país sério, a cada desempregado ia entrar com uma ação contra o governo com base na Constituição, né? Ou cada morador sem teto, ou cada, mas é pouco sério, enfim. Mas o que ele está falando, né? Ele está falando que a validade, aquilo que dá fundamento como válido das normas políticas, ela vem de princípios dela decorrentes. E daí ele fala, mas isso é realmente válido? Eu colocar na Constituição fundamentos dos quais as leis derivam dele, então é como se ele dissesse assim, né? A ideia de que o direito dado por uma lei venha de uma lei primeira. Será que isso é válido? É igual assim, ó, eu mando na casa porque eu que dou comida. Então eu falo assim, você deve me obedecer na casa. Qual é o princípio disso? Qual é o fundamento disso? Porque é o que paga a comida. Entendeu? É uma lei, não há um princípio geral maior, porque o fundamento de direitos dados pela Constituição... Fala, Raimundo. Não, falei não, professora. Ele deveria ser externo à lei. Então, os direitos humanos dados, defendidos pela lei, eles têm que estar, mesmo que eles sejam citados na lei, eles têm que estar fora da lei. Se não muda a lei, então a próxima Constituição que nós vamos ter é assim, só os do lado A que vão ter direitos, do lado B, a guilhotina. Entendeu o problema disso? Porque é uma Constituição que, naquele momento, é legitimada por uma ideia de uma Assembleia Constituinte, que é eleita pelo povo. Mas isso é totalmente legítimo? Isso pode ferir? Lembra que a gente fala das cláusulas pétreas, né, da Constituição? E daí o direito à propriedade é uma cláusula pétrea. Tem um direito também à vida. Tal. Porém, quando você... da vida é exceção, da propriedade eu acho que não. Porque da vida, em caso de guerra, você pode quebrar essa cláusula pétrea. Ou seja, você tem que ter fundamentos fora da própria lei para que aquela lei faça sentido. Senão vem outra Assembleia Constituinte e destitui esses fundamentos. Nós temos um exemplo histórico bem claro que isso aconteceu. Alguém sabe? O regime nazista, ele agiu fora da lei? Não. Muito bem, Rafael. Porque o primeiro ato do regime, como se estabeleceu como tal, que ele chega antes, né? É fazer uma Assembleia Constituinte, fazer uma Constituição que dizia tudo de belo e bom para os alemães e os de fora não têm direitos. Então, é disso que o autor está falando, né? De onde vem esse poder dessa Constituição? Será que ele deve vir como fundamento de um Estado fora, porque senão a qualquer momento pode se mudar isso, né? Claro que você, quando defende uma Assembleia Constituinte, você fala que o último fundamento é
o indivíduo, a família, a religiosidade daquele povo, uma série de coisas. Porém, se você não tem aquele fundamento primeiro que dizia Kant, ou seja, um princípio ético que norteie e que deve ser imutável, você está à mercê de vontades ou daquilo que que as pessoas naquele momento histórico julguem como ético. E a ética, esse princípio moral norteador das ações, ela não pode ser mutável, ela não pode ser o princípio de justiça, o princípio de direito, o princípio da vida, da liberdade. São princípios que não devem ser contextualizados por fatores históricos, né? Porque senão eles são muito frágeis para serem consolidados. É aquilo que ele falou, quando se tinha o estado de bem-estar social, estava-se... Nossa, falou agora, chegamos, tanto que ainda a Europa vive no estado menor, mais precário de bem-estar social, mas ainda é o único lugar do mundo que se tem uma condição de bem-estar social, né? Então, o único lugar do mundo ocidental, né? Porque no Oriente tem o Butão, que é muito legal, vou pôr para vocês, que eles optaram pela felicidade, não pelo crescimento econômico, que é bem legal. E eles agora também conseguiram, lá não teve, a Covid foi bem, foi logo bem fraquinha, logo controlaram, tal. Eu vou pegar um vídeo que eu tenho e mostrar para vocês, bem legal. Ou seja, mas do nosso mundo, né, do mundo ocidental, nós só temos a Europa que ainda tem esses princípios, né? Porque todos os direitos nos Estados Unidos, que também é uma nação onde se prega pelos direitos, ele está atrelado a uma questão meritocrática, né? Nos Estados Unidos, você desprovido de trabalho e se não pagou imposto nada, você pode ir para a rua, que é lá que você vai morar mesmo, não tem nenhuma outra coisa, né? Daí é bem legal, porque ele fala, ele começa a dizer de onde vem esse princípio ético, essa razão primeira, onde que nós vamos buscar esta justificativa ética para que a gente tenha garantido mesmo esses direitos, né? Onde os direitos fundamentais sejam válidos e não sejam só falácia, uma lei morta, né? Como é aqui no Brasil, e que não pode, pior do que lei morta é ser modificado, né? Isso é pior do que a lei morta, porque a lei morta ela pode ser voltar à vida, e quando muda a lei, daí piora um pouquinho as coisas. E é interessante porque ele vai tomar lá Rousseau. Hobbes, Rousseau e Locke estão preocupados no que há de peculiar na natureza humana, em estado de natureza, não estado de sociedade. Claro, por que eles estão preocupados com isso? Eles estão preocupados, falam assim, antes do homem ser um homem social, há o homem natural. E que homem natural é esse que justifique esse homem social? O que há na natureza humana, o que há no fundamento da natureza humana que atrele este homem ao ser social? Então, é muito legal, porque os dois falam que o homem sai do estado de natureza para se defender, né, entre as leis, mas Rousseau fala que o homem é bom por natureza e Hobbes fala que o homem é mau por natureza. Mas daí isso é para outra história.
Mas no outro texto que nós vamos estudar semana que vem, também tem uma citação de Robson Rousseau, maravilhoso, vale muito a pena. E isso que está em Rousseau é muito legal, porque muitas vezes, tá bom, então, na sociedade, como a sociedade sempre é uma situação de pacto, ou seja, de configuração de forças antagônicas que dê como resultado uma estrutura de poder, uma estrutura de lei, ela não serve como parâmetro para ver o princípio fundamental do homem. Então, nós vamos buscar na natureza o que o homem tem de peculiar para que fale, não, ele é portador de direitos fundamentais. Daí, Rousseau, ele fala muito isso é muito legal, porque muita gente defende essa questão, até pela questão de gênero, né? Ele fala assim, o forte não é nunca bastante forte para ser sempre o senhor, se não faz da sua força um direito e da obediência um dever. Ou seja, nós não podemos pontuar o princípio fundamental de direitos na força humana. Primeiro, porque o primeiro dos primeiros, porque o homem não como espécie, né, não como gênero, ele não é o mais forte dos animais. E mesmo entre homens, se ele for usar a força como princípio fundamental, sempre vai ter o mais forte que vai se superar a força daquele, né? E esse argumento é muito interessante, é bastante profundo, porque quando a gente fala da questão de gênero, né, da superioridade, entre aspas, do homem perante a mulher, um dos argumentos é a força do homem, que é uma balela, né? Porque eu acho que eu sou mais forte do que 50% dos homens, né, que eu conheço. Então, mas é o que vem desse raciocínio, né, que alguma coisa na natureza inerente à pessoa. Rafael, não é verdade? Eu dou uma surra boa nos homens. Ou seja, quando se busca a base natural desse princípio para a justificativa do poder, a força não pode ser usada, porque sempre vai levar a força vai ser um mais forte que o outro. Daí ele diz, né, que até a Idade Média, a justificativa era qual? 3 perguntas que eu vou sobre os Estados Unidos, sobre o poder no Oriente Médio e sobre qual é a justificativa, primeiro, fundamento do poder até a Idade Moderna. Dou-lhe uma. Oi. Olá. Olá a todos. Tem alguém aí? Alguém se manifeste? Tem alguém Em alto e bom som. Não, você só repete a pergunta bem. Qual é o fundamento do poder, esse fundamento, esse princípio, na Idade Média? Na Idade Média. O que dava poder a um em detrimento do outro? Na Idade Média? As terras? Sim, mas qual era o fundamento que um podia ter terra e o outro não? Mas pela família que ele era, a classe Pela imperialista. Classe social. Mas qual é esse princípio último? O domínio, alguma coisa? Domínio de poder, alguma coisa? O que dá por trás de uns terem poder e outros não? Idade Média. A riqueza, né? O que dá justificativa à riqueza para uns e outros não? Hoje a gente... Oi, Tatiane? A desigualdade. A desigualdade, mas o que justifica a desigualdade? Nós estamos falando de princípios.
Idade Média. O que é a Idade Média? Alguém lembra? Século V ao século XV? É isso, né? 1000 anos, né? Bem no princípio. Ai, Princípio. professora. Gente do céu. E nessa idade aí eu ainda era criança. É Deus! É o princípio metafísico. Uns nasciam para ser nobres e possuidores de terra e possuidores de poder. Eu falei isso no Tão nosso fácil. Ninguém soube responder. Não é só fácil, Tatiane, é básico. Toda a justificativa do poder na Idade Média é dada pela igreja, pela teologia, por Deus. Não era o padre, o Papa que dizia quem tinha poder ou não. Vocês verem lá o final da Revolução Francesa, o que acontece com Napoleão Bonaparte? Ele vai ser coroado imperador, né? Ele chama o Papa, daí o que ele faz? Alguém sabe? Está lá Napoleão, que é o início do Estado moderno, né? Ele chama o Papa, pega a coroa e põe na cabeça dele. Ou seja, ele destituiu a Igreja Católica do poder de dizer quem vai ser o imperador. Essa é a significância deste ato, né? E daí se começa a Idade Moderna, né? Se começa aí um marco que tem o Estado moderno, né? Baseado na razão e não mais na legitimidade do poder religioso, na legitimidade metafísica. Ok? Eu vou parar aqui, porque, dada esta pergunta, eu acho que vocês têm que ler o texto, porque eu acho que para vocês está muito difícil. Está muito difícil ou não? Não é que é difícil, porque na atualidade esses assuntos não vêm à tona, né? Uhum. Por isso que é legal vocês estudarem e se dedicarem um pouco a isso. Por quê? Porque a partir... Gente, eu vou trabalhar bastante esse texto e vou fazer questões e vou remoer mais, porque tem uma questão na formação de cada um, que é essa base, né? Então, se vocês entenderem essa discussão, como as outras que nós estamos fazendo lá na filosofia, vocês vão ter uma base de conhecimento muito sólida, muito concreta, para poder discutir outros assuntos, sejam eles quais forem. Por exemplo, até numa questão... não foram vocês que foram fazer aquele curso? Foi a Dalila? Foi sim, do perfil da internet? Não foi, Dalila? Sim, sobre a entrevista de emprego em tempos de pandemia. Sim, olha que legal, né? Super legal, super legítimo. Nós temos mesmo que nos instrumentalizarmos com todas essas possibilidades, com todas essas ferramentas que nos colocam disponíveis. Porém, se você tem uma base boa, teórica, uma base de pensamento boa, vocês veem todas essas coisas com bastante criticidade. O que é criticidade? Como se posiciona hoje o mercado de trabalho para pessoas que estão se formando? Num sistema de pandemia, num sistema meritocrático, num sistema desprovido aí de todas as solidariedades humanas, né? Num sistema de grande desigualdade. Então,
ótimo que vocês aprendam como se portar numa entrevista, ou fazer um perfil legal na internet, porém, vocês vão saber que se colocar no mercado de trabalho não depende disso. Tem isso, ou só disso, né? Isso pode ser um fator a mais, um a menos, tal. Mas de uma estrutura muito maior que essa, o que está por trás dessa estrutura, todas essas questões que nós estamos falando aqui, né? A questão dos direitos, se nós temos ou não direitos a este trabalho, se o Estado como tal, o poder constituído, nos vê como pessoas de direitos. Há uma discussão na filosofia e na sociologia bem interessante sobre a questão de qual é qual é a continuidade da sociedade humana, né? Primeiro que é uma questão real de falta de recursos naturais, né? Que a produção da humanidade ela não se mantém, não há recursos naturais para manter esse ritmo de produção até 2050, né? Isso é real. Daqui a pouco falta. O petróleo já se superou essa questão, porque além de se ter mais que o necessário, se vinculou a isso uma série de fontes energéticas que podem ser produzidas, mesmo a questão nuclear e tal, que substituiriam como fonte energética. Mas há matérias-primas mesmo, né? O tanto você precisa de comida e de matéria-prima para produzir tudo isso, e precisaria de uma terra a mais para fazer a continuidade disso. Então, frente à escassez material, real, será que a gente vai ter toda essa matéria-prima para manter essa taxa de consumo na qual o capitalismo se mantém? Hoje, no modelo de hoje, falam que não, que até 2050 nós não teremos isso. Então, você verá qual é a saída. Você pode construir outra terra ou você pode diminuir a comunidade humana. O que vocês acham? Vai fácil diminuir, né? Boa, Raimundo. Não tá aí para isso, né? Wagner, e são questões muito inerentes a vocês, muito inerentes, porque eu acho... Tem um país, não sei se é o Japão, que ele diminui a quantidade de filhos que a pessoa pode ter, né? Porque como a população está muito, aliás, é um país muito populoso, aí estabeleceu, né, a quantidade, acho que é por família, se eu não me engano. A China era uma criança por família, Raimundo e Ângela. Agora eles abriram para três crianças por família. Mas olha... Então, agora. Olha... Hein, professora? Oi, Fagner, diga. Tem um país que é fora do Brasil, que é no Maranhão, que lá não. Lá pode ter 7, 10. Lá é no atacado. Eita, que eu sou maranhense. Eu também sou, né? Todos somos, Stefani, nós até falamos disso na outra aula, que é um outro frente a nós. Mas, enfim, é super interessante isso e está sendo discutido muito seriamente, porque vocês vão viver aí 30 anos, eu vivo, deixa eu fazer a conta, eu também vou viver. Se Deus quiser, porque vou ter 86, mas tô aí. A minha intenção é viver até 100 anos, pelo menos, né? Mas me preparo para isso, caminho todos os dias. Hoje eu eu fui caminhar. Enfim, isso é uma discussão bastante séria. Por quê? E coloca a Covid nesse meio, né?
Não de terem feito Covid ou não terem feito, que isso é uma questão doida, mas de como a gente controla, será que se parte da população for extinta, não é bacana para o sistema como um todo, né? E também aqueles que estão na periferia do sistema, e esse na periferia do sistema somos todos nós, todos os povos periféricos, todos os povos na periferia de países centrais, todos esses, ou eles viram um bando de gente aí se matando para comer, ou vão ser mortos, porque não há como gerir dentro deste modelo subsistência para toda essa população humana. O que é um absurdo, porque se você pensar em um sistema mais igualitário, nós temos recursos de sobra, né? Como diria Marx, a gente vive no mundo da abundância, né? A gente tem tecnologia para produzir comida para todo mundo, a gente tem recurso para produzir tudo para todo mundo, mas não tem recurso para produzir mercadoria para ser consumida e destruída para todo mundo. Fala, Raimundo. Por exemplo, a gente observa que na classe baixa, né, digamos, é onde há um maior número de pessoas com filhos, né, que é onde nascem. Normalmente a classe mais alta, ela pondera mais essa questão. Aí, será que é uma questão cultural? Claro que de informação não é, né, porque a informação está aí. Porque fala também que a gente observa na mídia, fala assim, que a Previdência tem que ser reestruturada, que a questão de idosos que dá um furo na Previdência. Mas eu acho que o custo maior tá na base aí, né? Não é questão da Previdência, porque os idosos eles já trabalharam, né, para manter aquilo lá. E já pagaram. Já pagaram, então não tá em cima lá, mas lá na essência, lá embaixo. Claro, mas essa questão das famílias mais pobres terem mais filhos, porque é uma riqueza de uma família, são os filhos, né? Agora, a família rica, ela tem muita riqueza, ela não quer ter filho, né? Ela não quer dividir, porque até culturalmente a esperança de uma família, eu sou muito pobre, eu tenho 10 filhos, a esperança de um deles saírem da pobreza é maior do que se eu tiver um só, né? E também, lembra que nós falamos da origem nossa rural, que eu falei disso na outra aula? Quanto mais filhos, mais mão de obra para trabalhar no campo, né? É verdade, pai, é isso mesmo. Minhas duas avós tiveram 10 cada um. Porque, a minha avó também porque na origem rural, quanto mais... Primeiro que não havia maneira de controle de natalidade, né? Isso é fato. Segundo, porque filho significava riqueza, porque maior mão de obra, maior possibilidade de um deles furar o cerco da pobreza, ir para a cidade, estudar, levar outros filhos, que foi o que ocorreu com meu pai e com a minha mãe. Não, com a minha mãe não, que já é de família mais rica, mas com meu pai, sem dúvida. Mas, enfim, gente, então, por isso, aprender essas coisas é de fundamental importância para vocês pensarem a vida de vocês, pensarem o mundo, e não é uma coisa abstrata. Se não há mundo para viver, imagine a Dalila com os filhinhos dela tão lindo, que vai ter lá em 2050, 30 anos, que mundo que ele vai estar vivendo, né? Que mundo será que vai adiantar ter um currículo perfeito, falar inglês ou não sei o quê, para se inserir no mundo do trabalho, né? Se inserir no mercado de trabalho? Então, são questões, não são mais questões filosóficas, como ali Aristóteles está pensando, o Kant, qual é o fundamento, qual é o princípio, são questões reais que hoje a sociedade coloca de maneira bastante impactante. E é tão perverso isso que nós temos que pensar no mundo que nós queremos, porque até pela grandeza do Brasil, seria muito fácil a gente viver cultivando a terra, trabalhando na terra, trabalhando nas nossas coisas, né?
Mas dentro desse contexto, a gente não tem esse acesso à terra, porque o Brasil não é nós, né? O Brasil são de muito poucas pessoas, né? Então, a gente não tem. A gente pode ir lá para o sítio, criar os filhos, tudo. Não pode, porque não tem esse sítio, não tem esse lugar, né? Não tem essa possibilidade mais de sobrevivência. Então, são questões bem pontuais, ok? Eu queria que vocês colocassem o nome e dessem a geração que estamos vivendo. Imagine, é isso mesmo, Maria Aparecida. Imagine daqui a uns anos. Será muito mais complicado, muito mais, e não é formação. Coloque o nome e me dê um pouco de feedback, como acharam a aula, muito difícil, como que é? Fala um pouquinho, gente, só para me ajudar aqui, até para preparar. Top demais, professor. Tá doido. Melhor que aquele só posta o conteúdo lá, nem muito de slide e faltou. Dá um pouco até mais de entendimento das aulas. Vamos pensar, eu vou tentar colocar mais aulas mesmo, que eu gosto. Fala, Tati. A aula da senhora é a única que não dá sono, confesso. Não fala isso, não. É porque eu mais rio do que dou aula, é por isso. Eu estava vendo um vídeo meu, eu fiquei com vergonha, tanta risada que eu dou, menino. Eu vou parar, vou ser uma professora se bem que séria. temos só 2 aulas, né? A senhora outra. Professora, a senhora vai postar essa aula lá no AVA? Vou sim, vou postar a aula gravada no AVA e eu vou tentar fazer também um texto, sabe? Como eu fiz na outra, eu só preciso de um tempinho para que vocês tenham esse material bem, porque eu quero que vocês aprendam, por isso que eu quero que realmente saiam melhores que entraram, né? Eu nem tive o senso crítico hoje, porque realmente não... Na verdade, não deu foi tempo de ler o conteúdo. Deu uma explanada assim por cima, que o dia foi corrido. Aí eu tô absorvendo mais ouvindo assim a senhora falar mesmo, porque dentro do conteúdo eu não tive tempo, não vou mentir, eu não tive tempo de não. Mas depois que eu falo, quando você lê, fica mais fácil também, Raimundo. Então, não deixem de ler, não deixem. Eu já falei para vocês de um aplicativo que eu uso, que ele lê o texto para você. Eu acho, não é a melhor forma, mas eu acho que é um recurso que entre ouvir o texto e não nada, eu vou pôr aqui o aplicativo. Coloca aí. Eu durmo com esse aplicativo. Não acredito! Aí é demais. Vai caminhar. Eu vou caminhar e vou ouvindo meus textos. Vou caminhar. Daí, quando eu leio o texto, eu vou falar como eu faço. Eu ouço 2, 3 vezes o texto. Lavando louça, lavando roupa, caminhando. Se estiver 2 semanas, já dá para ouvir umas 50 vezes o texto. Daí eu sento, vou lendo e vou apontando. Então, aquilo já entrou na minha mente, entendeu? Daí, quando eu vou ler, tá super fácil. Não façam isso só com a minha matéria, façam com todas as matérias. É muito legal, é muito bacana. Melhor do que ouvir novela mexicana. É que eu gosto de estudar, né? Então, para mim, tudo meio é jeito. Aula Bratio aí. Então tá, gente, um beijo grande, muito obrigado. Leiam os textos para desigualdade, são pequenos, são fáceis, leiam, vou fazer as aulas, tá bom? Para que a gente termine com chave de ouro. Todo mundo já fala, Maria Aparecida. Sexta-feira vai ter aula de filosofia, né? Sexta-feira? Não! De vocês, não. A aula que vai ter é daquela turma da DM3, meu Deus, não sei o que eu faço com aquilo. Aula das 9 às 11, eu não acredito que eles façam isso comigo. É tudo louco. Mas, enfim, deixa para lá. Eu acho que eles estão com raiva da minha posição política. Mas deixa isso. Vamos lá. Então tá, nós é até o dia 16, quarta-feira, tá? A série. Boa noite.
Beijo, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou parar a gravação. Boa noite. Raimundo Estudioso, boa noite. Rafael, dedicado, super bacana você me falar as coisas. Obrigado, Rafael. Tchau, professor. Tchau. Amém. Tchau. Interromper.